São 18 horas e 31 minutos, estamos com o nosso Parada dos Esportes. Falávamos do São José, da preparação do time para o próximo campeonato, jogadores que já chegaram, já assinaram contrato com o São José, mas é claro, como ainda os treinos não foram liberados, tem aquela data de 8 de setembro, uma data inicial para que os treinos coletivos comecem. Por enquanto, ainda a diretoria não divulga nomes. É claro que nós já nos últimos meses aí falamos de alguns. Chegaram aqui, estavam treinando na pré-temporada o Gustavo Belli, goleiro, o meio-campista Cristiano Queiroz e os atacantes Denner, Lucas Souza e Bruninho. E depois outros nomes também foram surgindo. Bom, nós temos agendado uma entrevista com um ex-jogador do São José. Será que ele já estaria na linha? Pessoa que é muito ocupada, tem aí atividades constantes, mas ele também, quando trabalhava com a camisa da Águia, era muito eficiente, não parava o tempo inteiro. Será que nós já temos você na linha, Pingo? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar participando do programa. O nosso querido Águia do Vale, cidade espetacular, que ali foi o início, da minha carreira, onde foi, na realidade, um trampolim, E tenho muito carinho pela cidade e pelo clube. E olha, eu me lembro bem, você veio do Joinville, tinha feito uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive marcando gols. São José tinha sido vice-campeão paulista, e aí ele havia perdido 3 dos seus 4 jogadores para aquelas 2 funções ali de primeiro volante e segundo volante. Tinha o Delacir, o Fabiano, o Vander Luiz e o Tonho. O Delacir ficou, o Vander Luiz foi para o Fluminense, o Fabiano foi para o Celta de Vigo e o Tonho foi para a Ponte Preta de Campinas. Aí eu me lembro que o diretor de Ed Lameiro falou o seguinte: mas eu estou trazendo um moleque que vai valer pelos 3. Você vai ver a dupla de volantes que ele vai formar com o Delacir. E não deu outra, Você e o Delacir foram vice-campeões do brasileiro da Série B e sustentaram muito o time, não, Pingo? Foi importante, porque eu tive eu falo nem a oportunidade, mas o prazer de trabalhar com o Ed Lameiro no Joinville, mesmo que foram poucos jogos, treinamentos, mas hoje eu considero um dos melhores, ser um conhecedor nato do futebol, uma pessoa espetacular, dentro e fora do campo, e ele me deu essa oportunidade. Essa oportunidade foi essencial e importante para a minha carreira. E eu não tenho medo de falar que ali foi o início da minha trajetória, vitoriosa, no futebol brasileiro. Eu tive passagem por grandes clubes de futebol brasileiro, e eu devo muito ao Ed Lameiro São José. E naquele campeonato, antes vocês tiveram uma excursão pela Espanha, que foi bom para unir o grupo, já deu uma ajeitada no time, o Tonho ainda estava no elenco, mas já deu para ver ali que o time poderia engrenar. Mas você nem chegou a ir para a Espanha, Não deu tempo, você já entrou aqui em 2 jogos contra o Coritiba pela Copa do Brasil e depois já veio o brasileiro da Série B, foi isso, Foi bem isso mesmo, Eu tive a oportunidade para a Espanha, E como eu já vinha trabalhando no Joinville, a minha adaptação foi muito rápida, principalmente na parte física, E encontrei um clube organizado, um clube vencedor, porque tinha sido aí vice-campeão do Campeonato Paulista, um campeonato muito difícil, e a gente conseguiu aí com o Ed Lameiro, um treinador que foi muito importante para o São José, que foi o Leão, no qual eu credencio os resultados importantes que aconteceram em São José, principalmente no segundo semestre, o Leão teve muita participação.
E nesse trabalho todo aí eu me lembro que no Campeonato Brasileiro da Série B, o começo foi com o Ademir Melo, que era o técnico e era um jogador que tinha atuado justamente na sua posição. Ele armava o time em função ali da segunda saída de jogo, que era com você também. E depois veio o Paulo Emílio, aí como o time tinha dificuldades para fazer gols, o Moura ainda sentia a adaptação ao futebol paulista, o Romildo, atacante, tinha vindo da 4ª divisão, do Iracemapolense, então tinha dificuldades também para se soltar, e o Paulo Emílio acabou armando um time que se baseava no setor ali de contenção, né? E vocês pegaram cada time bravo por aí, Sócrates no Botafogo, 15 de Piracicaba com um belo time, o Juventude com o Caio, que depois foi jogar no Grêmio, pegaram uma Catuense que tinha Luiz Henrique, tinha Micinho, e deram conta do recado, foram levando, só pararam na final contra o Bragantino, e porque também inventaram um pênalti meio mandrake lá em Bragança Paulista, né, Pingo? Realmente, né, o Bragantino tinha uma excelente equipe, né, mas citou algumas equipes aí com os nomes que depois tiveram muito sucesso no futebol brasileiro, e a gente teve assim, o Ademir Melo, né, depois o Paulo Emílio, os importantes, né, e no final foi o Leão. E a trajetória foi muito difícil, muito mesmo, né, equipes tradicionais, né, principalmente na Série B, né, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então foi um campeonato muito, mas muito difícil mesmo, né. E o São José, né, ele teve uma arrancada, que se não foi uma arrancada de resultados positivos no início, mas teve uma evolução, né, e no final, como você falou, só parou com o Bragantino, realmente que era a melhor equipe que na Série B, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né. Então, você falou alguns nomes importantes, né, e a gente tem uma equipe muito forte, né, Romildo, Moura, Zico, o próprio Wander Luiz, que eu tive o prazer de jogar com o Wander Luiz também, Delacy, Eugênio, Pira, Luiz Henrique, o goleiro, né? Uma equipe muito forte, né? E aí a cidade também abraçou, né, a equipe, e a gente teve com muita dificuldade, né, que desde aquela época já tem dificuldade financeira, a gente conseguiu aí resultados importantes, né, expressivos para a equipe e para a cidade também. E o campeonato com 96 times valendo acesso para o Brasileirão, para subir não é fácil não, qualquer erro ali, qualquer descuido no meio do caminho poderia ter custado a classificação para uma fase seguinte, numa reta final, e pronto, o sonho teria terminado. E aí eu me lembro que você ficou para que o São José tivesse uma base em 90, foi quando o Leão veio e você teve a chance de trabalhar com o Leão. E eu me lembro bem até que o São José, como não tinha a mesma potência, a mesma força de 89, é algo absolutamente normal, um time médio, um time pequeno, não vai ser campeão todo ano seguido, nem o Flamengo está conseguindo embalar de novo nesse ano, tem problemas, né? Mas eu me lembro que dependia muito da sustentação de vocês ali do meio campo, e você foi um dos destaques do time, tanto que dali a sua carreira decolou, né? Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, aí foi embora, né, Pingo? Não, e aquela situação, né, aquela época ali, a gente fez um bom campeonato paulista também, né? E eu, na realidade, né, eu praticamente já fiz uma ponte, né, fui vendido para o empresário chamado Léo Rabelo, né, empresário conhecido do futebol brasileiro, né? E naquela ocasião nós tivemos alguma oportunidade de proposta do Corinthians e São Paulo, né? São Paulo técnico Cilinho, né? E o Corinthians técnico Nelsinho. Depois daquele campeonato paulista que a gente fez, né, que foi um campeonato difícil, mas foi um campeonato muito bom para o São José, não foi igual do ano anterior, que foi vice-campeão paulista, né? Mas foi um campeonato que o São José chamou muita atenção. Então eu tive o privilégio, né, e a sorte de chamar a atenção de muitos clubes do futebol brasileiro, né, de São Paulo, do próprio Rio de Janeiro, né, e de Minas também, né, e eu devo muito ao São José. Minha carreira
Eu iniciei no Joinville, mas o São José foi o clube que me deu assim, uma visibilidade muito grande mesmo, né? Para que os clubes tivessem interesse, né? E o Pingo pudesse realmente despontar no futebol brasileiro. E para você ter uma ideia, o Léo Rabelo, em 89, ele foi importante também no time do São José, vice-campeão paulista. Ele, num primeiro momento, ele trouxe do Americano de Campos, do Rio de Janeiro, o Amarildo, ponta direito, o Marcinho, ponteiro esquerdo. O Amarildo aqui em São Paulo não se deu tão bem, né? No Rio de Janeiro, ele destruiu os grandes no Maracanã, e o Marcinho, pelo contrário, foi tão bem que saiu daqui para jogar no Cruzeiro. E depois, durante o campeonato, ele trouxe também o Donizete Pantera, que o Diego Lameiro descobriu jogando no Volta Redonda, e trouxe o Delacir, que estava brigado, meio encostado no Flamengo, foi lá, veio com esses dois jogadores e o time se acertou. Então o São José tinha um bom relacionamento sim com o Léo Rabelo, e o Léo Rabelo era não sei se continua atuando ainda, mas um empresário dos bons, bem ligado ao Botafogo do Rio de Janeiro, e tem a impressão até que a sua ida para o Botafogo foi uma boa, porque o Botafogo também estava com um time em formação, né? Ele abriu espaço para você também poder jogar, né, Pingo? Com certeza, né? O Léo Rabelo trouxe, né? Ele tinha uma parceria com o São José, trouxe vários jogadores, né, do Rio de Janeiro, né, o Delacir, o próprio Maninceira, né, jogadores que pertenciam a ele, né. E como ele tinha muita abertura, né, principalmente no Flamengo, no Botafogo, né, e é uma pessoa, né, que atua ainda, né, ele é uma das pessoas que acho que ele é o presidente hoje dos empresários do futebol brasileiro, né, da Associação de Empresários do Futebol Brasileiro. Então, naquela oportunidade, naquela época, o Léo Rabelo tinha muita força no futebol brasileiro, né? E assim, eu acredito que aquela participação do São José no vice-campeonato, né? O Léo Rabelo, ele auxiliou, né? E tinha muita amizade com o Diego Lameiro, que eu considero uma pessoa foi muito importante na caminhada do São José, né? O Léo Rabelo... O Léo Rabelo, Diego Lameiro, né, principalmente Diego Lameiro, né, que eu considero hoje um conhecedor, sempre considerei, sempre vou considerar o maior conhecedor do futebol brasileiro, né, muito inteligente, né, descobridor de talentos, né, isso era uma característica dele, né, própria mesmo, né, descobria, né, e assim, eu devo muito ao Diego Lameiro, né, claro que o Léo Rabelo foi muito importante na minha carreira, mas o Diego foi importante demais. E o que você fala do Diego Lameiro, nós também concordamos aqui, o torcedor sabe, tanto que desde a saída dele, o São José não conseguiu ter mais um time assim, nas condições que se apresentava no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E eu me lembro ainda em relação ao time, aquele time da Série B, era o seguinte, teve um jogo antes da ida lá para Caxias do Sul, contra o Juventude. São José havia empatado aqui 0-0, e o jogo lá pelas quartas de final, e eu me lembro que você e o Leandro, que tinham jogado no Joinville, quando vocês souberam quem era o árbitro, vocês torceram o nariz, né, e falaram pro Died, pô, professor, esse cara vai apitar o jogo. Eu me lembro que o Died falou assim, olha, esqueça a arbitragem, podem jogar à vontade. E foi um jogão lá em Caxias do Sul, né, tanto que a vaga surgiu nos pênaltis, não, Pingo? Aquele jogo foi espetacular, né? Um jogo importantíssimo, inesquecível, né? A nossa preocupação não era, de repente, falarmos, né, da índole da pessoa, né, da questão de o árbitro estar vendido e tal, só que era um árbitro muito chato, né? Né? E nós jamais queríamos falar que é um árbitro caseiro e tal, mas a gente ficou um pouco preocupado. Porque era um jogo de uma importância grandiosa, né? Grandiosa. E um jogo, assim, que eu considerei o jogo mais importante daquela fase, né? Porque ali a gente ganhou moral, né? E foi embora. E aquele jogo realmente foi marcante. Uma pena não termos internet naquela época, né? Se tivéssemos internet, o torcedor do São José, com certeza, hoje estaria procurando no YouTube, assistindo 2, 3 vezes, porque
partidas como aquela lá são raras, né? E além daquele jogo, tem alguma outra partida que você se lembra com carinho, fala, pô, nesse dia aqui eu fui bem, o time foi bem? Teve algum momento assim especial no São José que passa pela tua cabeça conversando aqui comigo, com o pessoal de São José dos Campos, Pingo? Tiveram vários jogos, né, do Botafogo, do Ribeirão. Um jogo muito importante foi o jogo lá em Alagoinha, né, na Bahia, né? Um jogo importantíssimo também, né, o jogo do Juventude, como você falou, né? E assim, um jogo que eu achei muito importante, né, foi o jogo contra o Bragantino, apesar das duas equipes estar para ser já classificadas, né? Foi um jogo assim, de uma disputa muito acirrada, né, e nem assim porque o treinador, o Vanderlei Luxemburgo, ali que o Vanderlei começou a despontar, né? Então foram jogos assim que eu considero, né, e eu gosto muito bem, né? Como você falou, se tivesse hoje internet, se tivesse internet naquela época, né? Principalmente de Juventude, contra lá em Alagoinhas, lá, foi um jogo importante, o Botafogo de Ribeirão Preto foi um jogaço, né? Com certeza a torcida não ia ver só uma, duas, três vezes, ia vir mais de 10 vezes. Não, realmente, jogo contra o Botafogo, Sócrates no final de carreira, querendo colocar o Botafogo dele de novo na vitrine, cobrando faltas, tocando na bola, e vocês tendo um trabalho enorme contra o restante do Botafogo também, jogaram muita bola. Você e o Delacer cuidaram bem ali daquele setor ali na entrada da área, não deixaram o Magrão arrebentar com o jogo. Aí a partida lá em Alagoinhas, o São José tinha ganho aqui por 1-0, eles deram uma escapada no primeiro tempo, fizeram 1-0, aí saiu o gol do Romildo, mas foi um jogo chato, porque quando estava 1-0, o Van Dijk, centroavante deles, deu uma arrancada, quase empatou a partida, e vocês tiveram um trabalho numa grama alta, num campo meio difícil para jogar. É aquela história, né? Ninguém é vice-campeão brasileiro da Série B de graça, sem sacrifício, sem jogar bola, né, Pingo? Não, e naquela época, as equipes, se a gente for olhar, e como você falou, né, se nós tivéssemos internet naquela época, todas as equipes tinham grandes jogadores, né, como você citou aí, o Botafogo do Sócrates, o Juventude, aquela equipe do Flávio, o Maritilico, uma equipe fortíssima, né. Então, assim, todos jogadores de expressão, né, equipes, né, consideradas, né, de médio porte, mais competitivas, né? Então era bem mais difícil mesmo, né? Difícil, complicado. Este que é o assunto de São José, porque é claro, né, para nós aqui, para o torcedor de São José, é bom ele ouvir você, nos ouvir aqui também na rádio, lembrar de bons tempos. Agora, como você seguiu adiante na carreira, eu gostaria de conversar mais um pouco com um amigo. Você dá um intervalo aí, dá um tempinho para mim, eu tenho um intervalo aqui, a gente volta daqui a pouco, pode ser? Pode ser, com certeza. Tá legal, então. Dá para tomar um café aí, tá bom? Tá bom. São 18h51, estamos conversando com o técnico Pingo, ex-meio-campista, e que aqui no São José foi titular e jogador importante do time vice-campeão brasileiro da Série B de 89, com acesso ao Brasileirão 90. Eu enfatizei bem isso, Pingo, porque aqui nós estamos num momento de baixa. O São José na 4ª divisão estadual, agora voltou uma diretoria que está montando uma estrutura interessante para buscar um acesso, mas daquele São José que você conhecia para o de hoje, a coisa está bem diferente, infelizmente. Aí de Santa Catarina você acompanha algo relacionado ao São José ou a 4ª divisão paulista tirou o seu time do mapa, Pingo? Não, nunca vai tirar do mapa, né? Nem do mapa, nem do meu coração, né? Uma equipe que realmente me projetou, né? Eu sinto muito, né? Acompanho, né? Pela cidade, pelos torcedores, né? Por conhecer, né? Primeiro que é uma cidade espetacular e maravilhosa, né? Que eu adoro muito, né? Eu, quando joguei nos clubes do futebol do Rio de Janeiro, né? Eu sempre passava por São José, né? Parava porque eu adoro a cidade, adoro mesmo a cidade, né? O clube continua no meu coração, né? Continua no meu coração mesmo, né? Hoje nós temos um grupo aí do WhatsApp dos ex-jogadores do São José,
Eu, Tita, Luiz Henrique, Bira, né, Marcelo, vários nomes, Joãozinho, né, e a gente, o Romildo, né, e a gente sempre comenta, né, nós temos hoje, né, até teve um encontro que eu não tive a oportunidade de ir no encontro ano passado, dos ex-atletas aí em São José, né, fiquei muito sentido, né, recebi as fotos, né, então é um clube que nunca vai sair, nunca mesmo, né, então eu acompanho e me sinto muito mesmo, né, pela cidade, né, e que merece um clube como o São José vencedor, né, temos atrás, né, então assim, torço e rezo muito mesmo, né, até pela estrutura que tem o São José, né, principalmente na parte de estádio, então é uma equipe hoje que não deve nada a ninguém, né, e eu torço pela diretoria que, como você falou, assumiu, né, torço muito que dê certo, né, que a gente possa ver realmente o São José voltar a ser aquela equipe, né, que, principalmente aquela equipe que, de 89, né, de 90, né, de 90, próprio 91, é uma equipe que deu muitas alegrias à torcida, né, de São José, então sinto muito, né, e acompanho. Você pode ter certeza que estou sempre acompanhando, até porque, como eu falei, eu não costumo esquecer, principalmente São José, que foi ali o trampolim para a sequência da minha carreira como atleta profissional. Bom, e aí o tempo foi passando, eu me lembro assim, já como treinador, 2018, Copa do Brasil, você no Brusque, e vocês quase eliminaram o Corinthians, né? Perderam nos pênaltis para o Corinthians, no mata-mata, e se tivesse o Corinthians sido eliminado ali, o Fábio Carille técnico provavelmente seria dispensado, o Corinthians nem seria campeão brasileiro, ou então seria campeão brasileiro, mas com outro treinador, e aquele jogo eu tenho a impressão que mostrou quem era o Pingo, o treinador para o futebol brasileiro. Foi uma vitrine legal mesmo, valeu a pena? O que você fala assim dessa sua atual carreira de técnico, Pingo? Bom, a minha carreira de treinador, que você tocou num ponto agora importantíssimo, né? E até hoje as pessoas comentam e falam, naquele jogo, a eliminação do Corinthians, talvez eu iria para o lugar do Carille no Corinthians, né? E a minha carreira ia deslanchar, né? Realmente aquele jogo foi um jogo importante, um jogo onde nós realmente mostramos uma força muito grande, né? Uma equipe apesar de ser pequena no cenário nacional, mas não se acovardou, foi uma equipe que foi para cima, e teve todas as possibilidades de conseguir a vaga, né? E assim, a minha carreira hoje é uma carreira assim, que eu considero boa, né? Uma carreira de um treinador que sempre procura fazer com que as equipes joguem futebol, né? Ou equipes ofensivas, né? E sem medo de jogar, né? Felizmente eu criei, né? E assim tenho comigo hoje que eu acho que tem que arriscar, né? E às vezes no futebol brasileiro, você arriscando, os resultados não aparecem, né? E você não consegue ter êxito, né? Mas assim, a minha carreira, eu acho que foi uma carreira muito boa para mim, na minha opinião, né? Uma carreira de treinador que não tem medo e um traço de coragem. E no momento você está em algum clube, vem trabalhando, ou essa pandemia aí cortou o seu projeto? Não, meu projeto ele foi cortado, né? Não só pela pandemia, né? Mas por algumas situações, né? Eu estava no Tubarão de Santa Catarina aqui, né? Realmente Tubarão vivia e vive um momento financeiro muito crítico, né? Então eu pedi demissão, né? Faltando aí uma semana para a parada pela pandemia, né? Então hoje eu estou desempregado, né? E esperando a oportunidade, né? Mas com essa pandemia aí as coisas se tornam mais difíceis, né? Mais complicado. Bom, para o São José agora não tem jeito, São José já tem técnico, o campeonato nem começou, mas vai que um dia você volte aqui como treinador, ou pelo menos para assistir a um jogo e a gente se reencontrar. Porque afinal de contas, você mesmo falou aí, gosta da cidade, gosta do clube, tem amigos por aqui, ele entrou para a história do São José, foi jogador importante de um acesso fundamental, marcante. Então foi um prazer enorme ter esse contato de novo com você e certamente
torcedor do São José, aquele que teve a chance de vê-lo em ação, também matou saudade. Grande abraço, viu, Pingo? Se cuide aí e até uma próxima oportunidade, tá legal? Então, obrigado pela oportunidade, né? E com certeza, né? O São José está no meu coração, foi o início da minha carreira como atleta, é um início muito importante, foi um trampolim importantíssimo, né? E quem sabe, se Deus quiser, um dia eu possa dirigir uma equipe que eu adoro, né, que foi importante na minha carreira como atleta, e a cidade espetacular, né? Obrigado pela oportunidade. Valeu. Falamos com o Pingo, hoje técnico, ex-meio-campista, titular importante do São José, vice-campeão do Brasileiro da Série B de 89. Jogava muita bola, uma dupla de volantes com o Delacer, espetacular. Dava gosto de ver jogar, conversando conosco aqui nessa série de entrevistas que estamos fazendo nesse período de bola parada por conta da pandemia. Parada dos Esportes vai ficando por aqui, mais do nosso conteúdo na nossa página no YouTube, vai lá, eu fico aqui de plantão no site esportivo jogandojuntos.com.br. O Edson Ramiro na nossa técnica já está fechando o canal, boa noite e até amanhã.